Olá, bem-vindo ao nosso canal Pingos de Histórias. Curta, se inscreva e compartilhe nosso vídeo. A chuva despencava como pregos sobre o teto de zinco da oficina mecânica, transformando a noite de terça-feira em uma sinfonia caótica de metal e água. Lá dentro, Marcos apertava os olhos sob a luz fraca de uma lâmpada pendente, os dedos escorregadios de óleo, enquanto lutava com o parafuso teimoso no motor de um Civic. Suas costas protestavam. 42 anos não eram velhos, mas 2 décadas curvados sobre capôs de carros cobravam seu preço. Ele endireitou o corpo com um gemido, limpando as mãos num pano que já estava mais sujo do que limpo. O relógio na parede marcava 11h47 da noite. Mais 15 minutos, Marcos murmurou para si mesmo, como sempre fazia. Mais 15 minutos e ele poderia subir aquela escada rangente até o apartamento de 2 cômodos que chamava de lar. Mais 15 minutos e poderia verificar Theo mais uma vez, sentir a testa do menino, rezar para que a febre finalmente tivesse baixado. 3 dias. 3 malditos dias de febre que oscilava entre 38 e 39 graus. O posto de saúde tinha dado paracetamol e mandado esperar. É viral, vai passar, disseram. Mas Marcos conhecia o corpo do filho. Algo estava errado. Ele sentia nas entranhas aquela intuição de pai que nunca falha. O problema era o dinheiro. Sempre o dinheiro. Marcos olhou para a gavetinha onde guardava envelope com o dinheiro do aluguel. R$ 420. Faltavam 80 e o aluguel vencia na sexta-feira. Seu Valdemar, o dono do imóvel, tinha sido paciente. Paciente até demais. Marcos não conseguia pedir mais uma extensão. Mas levar Theo ao particular custaria no mínimo 300. Consulta, exames, remédios. E se fosse algo sério? Uma internação? Ele balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Preocupar-se com o amanhã nunca ajudou ninguém a sobreviver o dia de hoje. Era algo que sua mãe costumava dizer antes do derrame que a levou 5 anos atrás. O motor do Civic finalmente roncou de volta à vida. Um sorriso cansado atravessou o rosto de Marcos. Ainda tinha o toque. Mesmo com ferramentas velhas, peças improvisadas e uma oficina que mais parecia um museu da sucata, ele ainda conseguia fazer milagres. Foi quando ouviu uma batida suave e quase tímida na porta. Marcos congelou. Ninguém batia a porta de uma oficina às 11h40 da noite, a menos que quisesse problemas ou os trouxesse consigo. E depois daquele assalto 2 meses atrás, quando levaram suas melhores ferramentas e os R$ 200 que tinha escondido numa lata velha de biscoitos, Marcos aprendera a ser cauteloso. Ele pegou a chave inglesa maior, pesada o suficiente para servir de arma, e caminhou até a porta. Do outro lado, através do visor rachado, vislumbrou uma figura, pequena, molhada, sozinha. Ele abriu a porta apenas em uma fresta, mantendo o corpo bloqueando a entrada. A oficina está fechada. Eu sei, a voz feminina jovem tremendo de frio ou medo. Talvez ambos. Desculpe incomodar. Não quero dinheiro. Não quero nada. Só preciso sair da chuva. Por favor, só essa noite. Marcos hesitou. Todo o instinto de sobrevivência gritava para ele fechar a porta, trancar, subir para Theo e esquecer que isso aconteceu. Nesta cidade, bondade custava caro. Ele aprendeu isso quando ajudou aquele cara que só precisava de carona e acabou com uma faca no pescoço e a carteira vazia. Mas então ele realmente olhou para ela. 20 e poucos anos, talvez. Cabelo escuro grudado no rosto, roupas encharcadas coladas no corpo magro. Uma mochila surrada apertada contra o peito, como se contivesse sua vida inteira. E os olhos, meu Deus, aqueles olhos. Não tinham a dureza de quem está nas ruas por escolha ou vício. Tinham medo, desespero, mas também algo mais. Determinação, talvez. Ou apenas exaustão além da quebra. E havia os detalhes que não se encaixavam. O tênis era bom demais. Novinho, mal tinha sola gasta. A mochila, apesar de suja, era cara. As unhas, embora sujas agora, estavam bem cuidadas há pouco tempo. Essa não era uma sem-teto comum. Era alguém fugindo.
De quem você está correndo? Marcos perguntou baixo. Os olhos dela se arregalaram. Como você... Tênis bom demais. Mochila cara demais. Unhas muito bem cuidadas. Você não está nas ruas há mais de uma semana. Ele estudou o rosto dela. Namorado? Marido? Não, ela disse rápido. Nada disso. Nada disso. É complicado. Sempre é. Eles se encararam. A chuva continuava martelando. Marcos pensou em Theo lá em cima, ardendo em febre. Pensou nos R$ 80 que faltavam. Pensou em seu Valdemar e na ameaça velada da última conversa. Marcos, você é um bom homem, mas eu também tenho contas. Pensou em Carla, sua ex-esposa, que tinha ido embora 3 anos atrás porque não podia viver mais assim. Não posso criar um filho na pobreza enquanto você insiste em ser honesto demais para prosperar. Ela estava certa de certa forma. Ele era honesto demais. Cobrava justo demais. Ajudava demais. E olhe onde isso o levou. Mas então olhou para a garota na porta, tremendo, vulnerável. E soube que fechá-la para fora seria fechar a porta para a última parte decente de si mesmo. Entre ele se afastou. Mas deixa eu ser claro. Tenho um filho de 8 anos dormindo lá em cima. Ele está doente. Se você tentar qualquer coisa... Não vou, ela disse rápido, entrando e pingando água no chão de concreto manchado de óleo. Prometo. Só preciso sentar, só preciso respirar. Marcos fechou a porta e a trancou. Ele observou enquanto ela tirava a mochila e a abraçava, os olhos percorrendo a oficina. O lugar era uma bagunça organizada. Ferramentas penduradas em painéis enferrujados, peças de carros empilhadas em cantos, calendários velhos de fabricantes de pneus nas paredes e aquele cheiro permanente de graxa, óleo e suor honesto. Nome? Ele perguntou. Sofia. Uma pausa. E você? Marcos. Essa é a minha oficina. Ele gesticulou vagamente. Bem-vinda ao Império. Um sorriso minúsculo tocou os lábios dela. Foi e voltou rápido demais. Escada ali leva para cima. Tem um sofá velho, você pode dormir lá. Vou te trazer uma toalha e acho que tem uma camiseta limpa. Obrigada. A voz dela quebrou na última sílaba. Marco subiu a escada, cada degrau rangendo sob seu peso. O apartamento era exatamente o que parecia. 2 cômodos minúsculos. Um quarto onde Theo dormia, ou tentava, e um espaço que servia como sala, cozinha e quarto de Marcos, tudo de uma vez. Ele checou Theo primeiro. O menino estava inquieto, cobertores chutados para o lado, testa ainda quente demais. Marcos olhou um pano de banheirinho e passou na testa do filho, sussurrando coisas que não significavam nada, mas continham tudo. Vai ficar bem, campeão. Papai está aqui, sempre. No armário minúsculo encontrou uma camiseta velha da seleção brasileira e uma toalha que tinha visto dias melhores. Voltou para baixo. Sofia estava exatamente onde ele a deixou, como se tivesse medo de se mover sem permissão. Ele entregou as coisas. O banheiro é ali. Não tem água quente depois das 11, então vai ser frio. Desculpa. Não precisa pedir desculpas, ela disse suavemente. Você está me salvando. Marcos não sabia o que dizer a isso. Então apenas acenou com a cabeça e foi até o canto que servia como cozinha improvisada, uma geladeira velha, um fogão de 2 bocas, algumas prateleiras de porta torta. Ele abriu a geladeira e encarou seu inventário deprimente. Meio pão de forma, os pedaços das pontas porque Theo não gostava. Uma garrafa de água pela metade, um tomate murchando e 2 ovos. 2 ovos que deveriam ser o café da manhã de amanhã para ele e Theo. Marcos olhou para trás. Sofia tinha voltado do banheiro, vestindo a camiseta grande demais, cabelos ainda pingando. Ela parecia ainda mais jovem agora, ainda mais perdida. Ele pegou um ovo, quebrou numa panelinha com água e jogou meio pacote de macarrão instantâneo. Tempero, sabor galinha, que não tinha nada de galinha, mas era quente. Era comida. Quando ficou pronto, ele colocou numa tigela rachada e entregou a ela. Come. Sofia olhou para a tigela como se ele estivesse entregando ouro. Você não precisa. Eu sei. Come. Ela obedeceu e Marcos via a forma como suas mãos tremiam ao segurar a tigela.
A forma como ela soprava o macarrão quente. A forma como fechava os olhos na primeira garfada como se estivesse experimentando algo sagrado. Quando foi a última vez que ela comeu? Quanto tempo faz? Marcos perguntou, sentando numa caixa virada de cabeça para baixo. Que o quê? Que você comeu de verdade? Sofia mastigou devagar. 2 dias. Tinha uma barrinha de cereal ontem, mas antes disso... 2 dias. Marcos balançou a cabeça. E a família? Amigos? Complicado. Você continua dizendo isso. Porque é verdade, ué. Eles ficaram em silêncio. A chuva diminuiu um pouco. De temporal para uma constante irritante. Do quarto, Marcos ouviu Theo tossir. Sofia ouviu também e seus olhos se voltaram para a escada. Seu filho, ela disse. Ele vai ficar bem? Vai ter que ficar, Marcos respondeu. Era a única resposta que tinha. Você levou ao médico? Posto de saúde? Sim, disseram que é viral. E você acredita neles? Marcos a encarou. Eu não tenho escolha de acreditar em mais nada no momento. Sofia sentiu lentamente, entendendo o que ele não disse. Dinheiro. Sempre voltava ao dinheiro. Ela terminou o macarrão e limpou a boca. Posso fazer uma pergunta? Pode tentar. Por que você me deixou entrar? Marcos pensou sobre isso. Realmente pensou. Não sei. Ele disse finalmente. Acho que porque fechar a porta para você seria fechar para mim mesmo. E já perdi muita coisa. Não quero perder o resto. Sofia segurou o olhar dele e naquele momento Marcos viu algo mudar. Como se uma decisão tivesse sido tomada, um teste passado. Marcos, ela disse suavemente. Você é uma pessoa boa, de verdade. E há tão poucos de vocês no mundo. Bondade não paga aluguel. Marcos disse, mas sem amargura, apenas fato. Deveria. Sofia sussurrou. Marcos não dormiu naquela noite. Ele ficou no quarto com Theo sentado no chão ao lado da cama, segurando a mãozinha quente do filho. A febre não baixava. Se algo parecia pior, Theo murmurava coisas sem sentido em meio ao sono febril. Palavras fragmentadas que partiam o coração de Marcos em pedaços cada vez menores. Por volta das 4 horas da manhã, ele tomou a decisão. Que se dane o aluguel. Que se dane o Sr. Valdemar. Que se dane em tudo. De manhã, ele levaria Theo ao hospital particular. Usaria o dinheiro do aluguel, pediria emprestado se necessário, venderia ferramentas, venderia qualquer coisa. Seu filho não ia morrer porque Marcos era orgulhoso demais para se endividar. Quando o céu começou a clarear com aquela luz cinza e sem promessas de manhãs chuvosas, Marcos finalmente se levantou. Suas costas gritaram em protesto. Ele tinha 50 anos nas costas, mas 42 no RG. Desceu a escada esperando encontrar Sofia dormindo no sofá. Mas ela estava acordada, de pé junto à única janela da sala, olhando a rua lá embaixo começar a acordar. Ela tinha vestido suas roupas de novo, ainda úmidas, e tinha algo na mão. Um telefone. Marcos congelou. Ela tinha dito que não tinha nada, que estava sem recursos, mas ali estava um smartphone, caro, tela grande. Não era um tijolo de pobre. Sofia se virou e viu a expressão dele. Eu posso explicar. Pode mesmo? Marcos cruzou os braços. Porque agora estou pensando que isso tudo foi uma performance. Algo tipo de documentário? Experimento social? Esse é o momento em que câmeras aparecem e você fica muito orgulhosa da própria conscientização? Não. Sofia deu um passo à frente. Nada disso. Por favor, deixe eu explicar. Então explique. Ela respirou fundo. Eu desapareci de propósito. Deixei minha vida para trás por 4 dias. Quis ver como é viver sem rede de segurança. Encontrar a bondade genuína se ela ainda existisse. Ela olhou para ele. E encontrei você, Marcos. Marcos deu uma risada amarga. Então foi um teste. Parabéns. Passei. Já pode ir embora. Marcos. Não. Ele levantou a mão. Eu não sou um projeto social de ninguém. Não sou forma de alguém se sentir melhor sobre a própria vida privilegiada. Você quer saber como é não ter nada? Quer ver pobreza de verdade? Ele apontou para cima. Meu filho está queimando de febre há 3 dias. E eu tenho que escolher entre salvar ele ou ter um teto na semana que vem. Isso é não ter rede de segurança. O rosto de Sofia empalideceu. Eu não sabia.
Claro que não sabia. Como saberia? Marcos passou a mão pelo cabelo. Olha, eu entendo. Você quis viver uma aventura, se descobrir. Ótimo. Mas usa outra pessoa como cobaia. Eu tenho problemas demais. Eu sei. Sofia falou tão baixo que Marcos quase não ouviu. E é por isso que vou consertar tudo. Do que você está falando? Sofia levantou o telefone. Posso fazer uma ligação? Só uma. E depois você vai entender tudo. Marcos queria dizer não. Queria mandá-la embora. Mas algo na forma como ela segurava aquele telefone, como suas mãos tremiam, fez ele hesitar. Uma ligação, ele disse. E depois você vai embora. Sofia assentiu. Ela discou, colocou o telefone no ouvido e esperou. Então falou 3 palavras que mudaram tudo. Achei. Venha me buscar. Ela desligou. Marcos olhou para ela. O que você fez? Eu salvei seu filho, Marcos. Sofia disse simplesmente. 5 minutos depois, Marcos entendeu que tinha cometido o maior erro ou feito a melhor escolha de sua vida e ainda não sabia qual. 3 carros pretos pararam na frente da oficina. Não do tipo que você vê em filmes. Do tipo que você vê na vida real quando gente muito poderosa ou muito perigosa aparece. Vidros escuros, placas que Marcos apostaria não estavam em nenhum sistema. Motor ronronando baixo e ameaçador. O que você fez? Marcos sussurrou, correndo para a janela. Confie em mim. Sofia já está na porta. Por favor, Marcos, confie só dessa vez. As portas dos carros se abriram. 2 homens de terno saíram do primeiro. Óculos escuros, apesar da manhã nublada. Postura militar. Seguranças, obviamente. E do segundo carro saiu uma mulher. 50 e poucos anos. Cabelos escuros presos num coque impecável. Terno cinza que provavelmente custava mais que Marcos ganhava em 6 meses. Ela olhou para a oficina, depois para a janela de cima e então para a porta onde Sofia apareceu. E o rosto dela se desmoronou. Sofia! A mulher correu sem elegância, sem compostura. Apenas uma mãe correndo para a filha. Ela agarrou num abraço que parece doer de tão apertado. Meu Deus, Sofia, meu Deus, onde você esteve? Onde você esteve? Marcos observou da janela completamente perdido. Eu sinto muito, mãe, Sofia disse com a voz abafada no ombro da mulher. Eu precisava saber. Saber o quê? A mulher se afastou segurando o rosto de Sofia com ambas as mãos. Saber o quê? Seu mundo ainda tinha pessoas boas, mãe. Sem sobrenomes, sem dinheiro, só boas. A mulher olhou para a oficina, para Marcos na janela e entendeu. Sofia se virou. Marcos, preciso que confie em mim, por favor. Vá buscar Theo. Quem é você? Marcos exigiu, saindo da oficina. De verdade. A mulher deu um passo à frente e estendeu a mão. Eu sou Helena Cavalcante, CEO da Cavalcante Technologies. Marcos piscou. Olhou para a mão estendida, olhou para Sofia, olhou para os carros. A Cavalcante Technologies? Ele ouviu a própria voz sair estranha. A que faz satélites? Inteligências militares? Vale quanto mesmo? 11 bilhões no último lançamento. Helena disse calmamente. Mas isso não importa agora. O que importa é que minha filha diz que seu filho está doente. E quando Sofia diz algo assim, eu escuto. Marcos olhou para Sofia. Sua filha. Sofia acionou com a cabeça. Desculpa não ter contado, mas precisava saber se você me ajudaria como Sofia, não como Sofia Cavalcante, herdeira de não sei quantos bilhões. Marcos sentiu as pernas bambearem. Ele se apoiou na parede da oficina. Isso não é real, ele disse. Nada disso é real. É real. Helena disse e havia urgência na voz dela agora. E precisamos agir, Marcos. Sofia me disse sobre Theo. Já tem uma equipe médica a caminho. Helicóptero no telhado do prédio. Ali. Ela apontou. 3 minutos. Eu não posso pagar. Não estou pedindo para você pagar. Não me insulte, Helena cortou. Estou dizendo que vai acontecer. Agora vá buscar seu filho antes que eu entre e busque eu mesma. Marcos não tinha palavras, então fez a única coisa que fazia sentido, correu. O helicóptero era tudo o que Marcos imaginou e nada que estava preparado para sentir. O barulho era ensurdecedor.
As hélices criavam um furacão artificial que fazia seu velho apartamento tremer nas fundações. Theo, enrolado num cobertor, apertado contra o peito de Marcos, murmurou algo incompreensível. Vai ficar tudo bem, campeão. Marcos sussurrou no ouvido do filho, mas mal conseguia se ouvir sobre o rugido das turbinas. Um paramédico jovem, competente, com um equipamento que parecia saído de um filme, estendeu os braços. Senhor, eu preciso levá-lo agora, por favor. Marcos hesitou. Entregar Theo para estranhos, mesmo estranhos com uniforme e equipamento médico impecável, ia contra cada instinto paterno. Marcos! Sofia estava no lado dele, cabelos chicoteando ao redor do rosto, gritando para ser ouvida. Você precisa confiar. Eles vão salvar ele. E Marcos, sem saber por que, confiou. Ele colocou Theo gentilmente na maca portátil. O paramédico imediatamente começou a fazer as coisas. Verificar sinais vitais, dizer coisas em linguagem médica para outro médico dentro do helicóptero. O pai vem junto? O paramédico gritou. Sim, ele vai. Sofia respondeu antes que Marcos pudesse. Eu não posso, Marcos disse. A oficina. Deixe a oficina para lá, Sofia gritou. Seu filho precisa de você. Ela estava certa, claro que estava. Marcos subiu no helicóptero, mãos tremendo, completamente fora de seu elemento. Ele nunca voou antes, nunca esteve em nada mais elevado que o 5º andar de um prédio. Sofia subiu atrás dele. Helena entrou por último, movendo-se com a eficiência de alguém que faz isso toda semana. A porta fechou. O barulho ficou um pouco menos horrível e então eles estavam no ar. Marcos sentiu o estômago cair para os pés. Ele agarrou o assento, olhos arregalados enquanto a cidade se tornava pequena embaixo. A oficina virou um ponto, seu mundo inteiro cabendo numa miniatura. Primeira vez? Helena perguntou. Ela estava calma, composta, como se voar de helicóptero às 6 da manhã fosse apenas outra terça-feira. Marcos só conseguiu acenar com a cabeça. Respire, ela instruiu. Olhe para mim, não olhe para baixo. Apenas respire. Ele obedeceu, olhou para ela e respirou. Theo vai ficar bem, Helena disse. Não era promessa vazia, era a declaração. Tenho os melhores médicos do país esperando. Eles vão descobrir o que há de errado e vão consertar. Você tem minha palavra. Por quê? Marcos conseguiu dizer. Você nem me conhece? Helena olhou para Sofia. Porque minha filha diz que você deu o último ovo que tinha para alimentá-la. E na minha experiência, homens que fazem isso são os únicos que valem a pena salvar. O voo durou 8 minutos. Pareceram 8 horas e 8 segundos simultaneamente. Eles pousaram no ponto do hospital, um dos melhores e mais caros hospitais privados do país. Marcos tinha passado em frente dele antes. Tinha olhado para o prédio imponente e pensado, só para gente como eu nunca vou ser. Mas agora estava aqui. E não como paciente, como pai de paciente, o que de alguma forma parecia ainda mais irreal. Uma equipe estava esperando, médicos e enfermeiras, todos em ação coordenada e silenciosa. Eles levaram Theo numa maca hospitalar de verdade, tão suave e eficiente que o menino nem acordou. Senhor, uma médica se aproximou, jovem, talvez 30 e poucos anos. Crachá dizia a doutora Mariana. Sou a doutora Santos. Vou cuidar do seu filho. Pode me contar os sintomas? Marcos relatou tudo. A febre, os 3 dias, o posto de saúde, os medos. Ela escutou. Realmente o escutou. Fez perguntas inteligentes. Olhou para Theo com preocupação genuína. Vamos fazer uma bateria completa de exames. Ela disse. Quero descartar pneumonia, infecção urinária, meningite. Meningite? Marcos sentiu o chão sumir. É protocolo, disse a doutora. Provavelmente não é nada tão sério, mas vamos ter certeza. Seu filho está em boas mãos agora, eu prometo. Theo foi levado para algum lugar com luzes brilhantes e equipamentos caros, e Marcos ficou ali no corredor impecavelmente limpo do hospital, ainda sentindo o cheiro de graxa nas próprias mãos, mãos sujas de óleo, completamente perdido. Marcos? Sofia tocou no seu braço. Vem, tem uma sala de espera privativa. Ele a seguiu como um zumbi. A sala era... Bem, sala de espera não descrevia. Era mais como sala de estar de hotel 5 estrelas. Sofás de couro, mesa de centro de mármore, máquina de café expresso, janelas enormes com vista para a cidade acordando. Helena já estava lá fora falando baixo ao telefone em inglês. Ela desligou e olhou para Marcos. Sente,
ela disse. Não foi ordem, foi convite gentil. Marcos sentou. E finalmente as pernas que vinham tremendo desde que viu os carros deram de vez. Ele afundou no sofá e colocou o rosto nas mãos. Eu não consigo pagar por isso, ele disse através dos dedos. Vocês entendem? Tudo isso, os exames, o helicóptero, os médicos. Eu não consigo. Não está pagando, Helena disse. Isso já está resolvido, Marcos. Não, Marcos levantou a cabeça. Não vou aceitar caridade. Já basta vocês terem trazido ele aqui. Eu vou pagar. Eu não sei como, mas eu vou. Posso fazer prestação? Vocês fazem parcelamento? Helena se sentou na cadeira em frente a ele, cruzou as pernas. Estudou Marcos com olhos que provavelmente fechavam acordos de milhões com o olhar. Senhor, ela começou. Marcos, por favor. Marcos, ela assentiu. Minha filha desapareceu por 4 dias. 4 dias em que mobilizei polícia, seguranças particulares, detetives. 4 dias em que não dormi, não comi, imaginei os piores cenários possíveis. Sua voz tremeu levemente. E quando ela finalmente ligou, sabe o que disse? Encontrei alguém que vale a pena. Marcos olhou para Sofia. Ela estava junto à janela, de costas, olhando a cidade. Ela não estava testando você por diversão, Helena continuou. Estava testando se o mundo ainda tinha pessoas que ajudariam sem esperar recompensa, sem saber quem ela era, sem calcular valor de troca. Helena se inclinou para a frente. E você fez exatamente isso. Deu comida quando não tinha. Deu abrigo quando mal tinha para si. Deu gentileza quando o mundo ensinou você a ser duro. Qualquer um teria feito. Marcos murmurou. Não, Helena disse. Não teriam. Testamos. Nos últimos 4 dias, Sofia bateu em 17 portas, Marcos. Você foi o único que abriu. Marcos piscou. 17? Sofia se virou, seus olhos estavam vermelhos. 5 ignoraram. 7 mandaram eu embora. 4 chamaram a polícia. Um cara tentou... Bem, não importa. Você foi o 17º e o único que me viu como pessoa. Por quê? Marcos perguntou, genuinamente confuso. Por que fazer isso consigo mesma? Por que preciso saber, Marcos? Sofia disse, caminhando até ele. Eu vou herdar a Cavalcante algum dia. 11 bilhões. 50 mil empregados. Decisões que afetam milhões de vidas. Ela se ajoelhou de frente a ele. Eu não quero ser o tipo de herdeira que esquece o que é real. O que importa? Quem importa? Marcos segurou o olhar dela. E pela primeira vez viu além da garota assustada na chuva. Viu alguém carregando o peso que ele não conseguia imaginar. E assim, tudo de fato começou a melhorar na vida de Marcos. Seu filho ficou saudável. Marcos agora tinha uma esposa, Sofia, e estava feliz, vivendo com segurança. E chegamos ao final dessa história. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima história.